Fala galera! Ó, o nosso Ultraman já tá na área, mano. O cara é top. Abraço pra Jaque. Caramba, mano. O gigante já tá aqui já. Grande João. Fala, Grande parceiro! João, E aí, garoto, como é que você tá? tudo jóia? Aloha, Tudo na paz? Aloha, mano. A tudo gente, jóia, pra... você me ligou um pouco antes, né? Você tava Pô, achando eu que era horário de confundi São Paulo, né? confundi as bolas aqui, cara. Rondônia é quase Deerfield Beach, mano. Só falta É, né? praia. O calor é igual, um pouquinho mais, talvez, mais úmido, né? Umidade alta, né? A umidade é violenta, o É, solzão bruto. Esses eu vejo, dias, eu vejo aí. você vê, né? É, Então, cara, sabe, fantástico. Obrigado pela oportunidade de estar diante de você, cara, que é um gigante, né? que isso, É que verdade, isso. incrível, incrível como eu tô tendo essa honra aí comecei essa iniciativa, né, para tratar de alguns assuntos, para dar uma mobilizada no pessoal da minha região, Rondônia, região amazônica, né, Uhum, e falar de temas importantes para nós, que tem relevância para o Brasil todo, com certeza, né, mas para incentivar o esporte na minha região, onde eu tô, criar o sentimento de cidadania, né? O uhum, brasileiro precisa mais disso, né? Você está aí nos Estados Unidos sem hoje, dúvida, você sabe que é uma realidade completamente diferente, né? sem dúvida. Então, é um propósito que eu tenho. A gente acredita no esporte, acredita no poder que o esporte tem na vida das pessoas. E a gente resolveu fazer isso. A gente está sendo agraciado com coisas incríveis, cara, né? Como está diante de você hoje. A gente nunca teve junto, né? Nosso encontro aqui é Aham, virtual. Nós conversamos pelo WhatsApp. Agradecer o Curado, né, cara? O Curado é um cara isso, fantástico, que foi a ponte amigão. aí entre a gente, né? O Curado, Ele mora cara, perto aí? mora pertinho, é Pertinho? meu parceiro aqui. O Que Curado, bom. ele é uma ponte tão interessante, cara, que quando a gente estava na Espanha, no Ironman de Marbella, Uhum. de repente o Curado tava ali do lado do Alistair Brownlee, cara, Uau, né? batendo papo com ele. Campeão olímpico de triatlon, né, cara? Então, Que e bacana. assim outras pessoas, né? Ele me conectou com o Michel Bogli, é um É, cara eu vi fantástico, a live de vocês. né? Muito Cara, bacana. cara, cara fantástico, cara. O Michel Bogli também. A gente conseguiu trazer ele para dar uma palestra aqui para nossa galera, motivar, né? Falar de coisas importantes. Fez uma Agradecer a prova aí Letícia. também, né? A gente tem o Curado é o grande organizador, incentivador, sabe? Dessa prova que a gente chama de Soloman, fundamentado no Soloman, né? No Mas Solomon. ao longo Aham. do tempo a gente mudou para Trigipa, né? Que nossa cidade Que chama legal. de Paraná. De Paraná. Então, cara, a gente aqui no meio da Amazônia, num estado pequeno, a gente tem triatlo, a gente tem incentivo ao esporte, né? E a Bacana, amizade cara. e o esporte são coisas fantásticas, né? Curado chegou aí. Um abração, Curado. Aí ele. Então, cara, ele sempre me conectou com os feras. Em Bacana, Marbella, bacana. lá em Marbella, ele estava lá, tirou uma foto com o Alistair Brownlee, a gente conversou com o Thiago Vinhal também. Uhum. Então, foi um momento bem legal, bem interessante, sabe? Então, vamos conversar, fazer nosso bate-papo aí, né? Trocar uma Bora. ideia. Eu sempre procuro, eu tenho um momento assim de alegria meu, é que eu procuro descobrir quem é meu convidado, então eu faço uma pesquisa e dessa pesquisa eu tento criar uma apresentação do meu Aham. convidado, né? Eu não sei se você viu a do Bacana. Michel Bogli, mas eu pesquisei aqui, né? E de acordo com o que eu olhei ali no seu Insta, e é legal porque o Curado já tinha me passado o teu Instagram e eu Uhum. ainda não tinha ido fazer a minha imersão, né? E aí, Uhum. domingo, cara, eu só acordei cedo, né? Aquela coisa da gente acorda muito cedo, acordei 4 horas da manhã, fui pra bike, fiz 1 hora e meia e tal, aí tomei meu café, relaxei, falei, agora eu vou dar uma olhada no Ultraman, né? Cara, Uhum. na hora que eu entrei ali, eu já me conectei com cada coisa, mano. Que Eu legal, tive cara. vários insights, assim, aquela energia, assim,
aquela pura energia gigante, sabe? E dali eu já falei, pô, já sei o que eu vou falar um pouco desse cara, mano. Eu já sei mais ou menos por onde eu vou e tal. Então eu criei uma apresentação, mas é lógico que as informações às vezes não batem. Então eu sempre falo para todo convidado ficar à vontade, ficar tranquilo. Se tiver que corrigir, a gente corrige, né? Sem Mas dúvida. é uma coisa carinhosa que eu tenho, né, com meus Pô, convidados, né? Então vou começar aqui. vamos lá, João. O Vai meu matar do convidado, coração, não, olha né? lá, vamos lá, galera, ligado aí, todo mundo. O meu convidado é Alessandro Medeiros, Tempestade da Força. E isso será explicado aqui ao longo dessa apresentação. No Brasil, trabalhou como administrador de academias e se envolveu com as corridas de aventuras. Para quem já participou da live aqui com o Michel Bogli, viu que ele amava essa modalidade. Como bom carioca, ficou mais casca grossa ainda quando começou a participar dessas modalidades, dessas corridas, que tem várias modalidades ao mesmo tempo, como remo, navegação, trekking, mountain bike, canoagem, rapel, tudo isso realizado ao longo de vários dias. Sempre foi um cara da roça. Calma, vou explicar. No sentido que dormia com as galinhas. Isso. Preza por dormir cedo e, devido a isso, tem essa pele de pêssego e ninguém consegue adivinhar a sua idade. Em 2008, ele teve alguns planos e foi correr a maratona de Nova York. E por não ver futuro no esporte aqui no Brasil, se aventurou nas terras do Tio Sam. Seria acolhido por alguns amigos, mas eles não estavam prontos para recebê-lo. O que parecia ser algo ruim, na verdade, era um momento que se desvendava. Quis à força um poder maior que fosse acolhido por Adriana e iniciou a sua história nos Estados Unidos. Adriana se tornou a sua esposa e parceira. E como frutos desse amor, nasceram Yasmin e Milena. Ele é embaixador da prova Swim Run no Brasil, que é um esporte novo de corrida e natação alternada entre trilhas e nados no mar. Participou algumas vezes do Ultraman, entre eles o Mundial do Havaí, em que no primeiro dia nada 10 quilômetros no mar e na sequência pedala 150 quilômetros. No segundo dia, pedala mais 276 quilômetros. No terceiro dia, corre 2 maratonas, ou seja, 84 quilômetros por cima dos vulcões do Havaí. Esse é meu mais novo amigo, o Ultraman Alessandro Medeiros. E ele não é um homem. Ele é a força de 4 corações unidos e destinados a um propósito maior. Esses corações são Alessandro, Adriana, Yasmin e Milena, que juntos geram a força da tempestade que desafia qualquer limite com amor. Porra, que isso, campeão. E aí, isso, parceiro? Tem que deixar gravado isso, pelo amor de Deus, hein? Vamos deixar Muito, gravado. muito bacana, muito obrigado pela Descreveu aí apresentação mais aí. ou menos um pouco da sua história, amigo? Pô, sem dúvida nenhuma. Com maior graça possível, você desvendou tudo. Pô, parabéns, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela Pô, pesquisa aí, pela... que, que bom que você gostou, parceiro. Isso aqui é um Pô, momento muito muito bacana. meu, assim, de carinho. Algumas pessoas até perguntam pra mim, falam, é você mesmo que escreve, João? Como é que é esse negócio aí, cara? Você tem tempo? Eu falo, tem, mano. Eu me tranco lá naquele momento e, pra mim, é o meu momento, assim, é um Pô, momento legal, legal, cara. né? É um momento que eu crio até intimidade e conheço um Uhum, pouco do cara. E acredite, todos esses insights eu tirei de, assim, cara, em 2 minutos que eu olhei teu Instagram, eu vi uma uhum. força tão gigante ali. E o que mais me Pô, chamou a obrigado. atenção, cara,
era que em quase boa parte das fotos estavam você e sua família, cara. Eu achei, Ah, é. sabe? Eu achei uma força, cara. Eu achei um negócio assim top, sabe? Eu achei, falei, cara, é muito forte. Esse cara, ele não é só ele. Esse cara são quatro corações. Esse cara é inspiração. Esse cara é fera, cara. Então, que bom que você gostou, né? Pô, Então, muito bom, cara, cara. eu tenho várias dúvidas aqui, questões que eu fiquei pensando, Vamos que de lá. repente pode representar um pouco da galera, né? Mas assim, eu vi que você conheceu as corridas de aventura, mas assim, voltando um pouco no tempo, um pouco antes, né? Quando você Uhum. era mais jovem, ou talvez da fase criança, você se percebia como uma criança que tinha muita energia, assim, você já conseguia ver isso? Ô, João, eu nasci na década de 70, né, cara? Aquela molecada da rua que só chegava em casa à noite pra dormir e tomar banho, né, cara? Então, a gente passou por muita coisa, né, cara? Futebol, natação, caía no rio, saía do rio, aquelas coisas bem doidas de moleque, né? E aí, enfim, aí você vai conhecendo vários esportes, a bicicleta, a primeira bicicleta que você ganha, né? E vai andar com a molecada, aquela coisa, cai, rala, enfim. Uma infância na década de 70, 80, que foi maravilhosa. Não sei qual a sua idade. 40. 40 é um pouco 40. mais novo do que eu, enfim. E você pegou isso daí, principalmente onde você mora, ainda deve existir muito disso, né? A molecada fica na rua, né, cara? Fica, É. não sei aí na tua cidade, mas Cara, aqui em Rondônia, apesar de ser um estado menor, assim, infelizmente a molecada abandonou muito o esporte, né? é mesmo. Depois que entrou o videogame, né, a gente tem uma dificuldade Sei. muito grande de fazer essa geração mais nova se encantar, né? Ir pra Esses rua, dias, né? ir para a rua, para eles se encantarem, tem que ter uma tecnologia no meio do esporte, né? Esses Ah, dias eu entendi. estava, esses dias eu estava testando lá o Zwift Run, né, que você Aham, corre no ambiente virtual. Estava colocando lá aham. na academia, né? E aí eu fiz uma postagem de correndo no ambiente virtual. Aí você vê que a galera fica meio assim: caramba, quero testar isso aí, quero correr nessa Sei. televisão, como é que é isso? Mas o cara se encantar mesmo de ir para a rua, para aquele sofrimento, né? Porque correr, Aham. atividade física, é você escravizar o corpo, né, cara? É você Uhum. condicionar o teu corpo, né? É você tentar tirar do teu corpo coisas assim fora do conforto, né? Você Uhum. tentar realmente Uhum. avançar, né? E então você já tinha uma infância bastante ativa, né? Bastante movimentada. Isso, Basicamente, isso. basicamente a tua primeira prova de endurance foi corrida de obstáculos, então. Não, então, aí eu comecei na natação, minha família me colocou na natação e eu comecei a adorar o esporte, adorava treinar, adorava ir competir no clube. E depois a gente vai crescendo, né, e vai largando um pouco disso, vai estudando, vai fazendo faculdade, enfim, vai largando. Mas eu, quando deu o estalo do Endurance, foi, sem dúvida, nas corridas de aventura. Eu conheci as corridas de aventura pelo canal Discovery Channel em 1998, cara. Eu estava assistindo, eles estavam passando a prova de British Columbia, acho que era a prova de Colômbia. E a partir daí eu comecei a acompanhar, cara. Eu me apaixonei e comecei a gravar todo ano todas as etapas do Eco Challenge. 88, 99 e em 99, início de 2000, eu, depois de 3 anos conhecendo a corrida de aventura, eu estudava, brother. Eu estudava, João. Eu pegava a fita de VHS, cara, eu parava, ficava parando, ver o que os caras estavam fazendo. Eu ainda sou muito apaixonado pelas corridas de aventura, cara. Eu tenho tudo aqui gravado em DVD, salvei tudo. E eu ficava igual louco nas fitas de VHS voltando, o que os caras estavam falando, o que eles estavam fazendo, cara. Eu fiquei 3 anos me preparando para entrar nesse esporte, cara. Aí consegui um grupo de amigos, 3 amigos, para correrem. E nós fizemos a prova, fizemos a inscrição para a Expedição Mata Atlântica. Quem conhece aí a Corrida de Aventura, é uma prova antiga do Brasil.
Você Mas fez só que o. a primeira expedição? Você participou? Não, 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 Não? não. Nós íamos fazer em Cananéia, mas só que o Alexandre Freitas, que o empresário que trouxe a corrida de aventura para o Brasil, ele ficou doente na prova de Fiji, né? Ele Ah, ficou entendi. muito grave, doente, muito grave. Se eu não me engano, ficou cego, paraplégico, né, cara? Porque ele consumiu uma comida lá nativa e acho que uma bactéria entrou na medula óssea dele. Ele ficou muito mal. Não sei se ele faleceu, muito tempo que eu não ouço falar. Mas enfim, e aí a partir daí veio as provas de Carioca de Ventro, Ecomotion, né, as provas do Said. Aí eu fiquei 10 anos envolvido nisso, João. 10 anos. Montando equipe, indo correndo o Brasil todo, enfim. A minha última prova foi em 2007, antes de eu vir para os Estados Unidos, aonde eu falei, na largada da prova, eu falei assim, se eu me aposentar hoje, eu estou satisfeito, porque aos meus lados tinha a equipe espanhola, um grande atleta da Nova Zelândia, a equipe americana da Solo, tinha os caras que eu via isso, que eu via os caras nas fitas de VHS, cara. Que legal, né, cara? E, enfim, é incrível. Eu falei assim, pô, se eu me aposentar hoje, eu tô feliz. Mas aí a gente não se aposenta, né, cara? Inclusive Aí, a resumindo, gente vai tentar descobrir esse segredo de longevidade aí, né? vambora, vambora, Cara, vambora. é incrível como quando a gente se apaixona pelo esporte, né? É uma coisa muito forte na vida da gente, né? Quando era Sem dúvida. criança, eu era uma criança asmática. Então o Uau. médico falou para o meu pai: coloca esse cara na natação, senão talvez ele não desenvolva muito, ele vai ser um moleque talvez fraco, vai ter dificuldade de respiração, não vai conseguir Uhum. fazer esporte, né? Meu pai, muito preocupado, me colocou ali um pouco na natação, né? Então também comecei na natação um pouco por conta desse problema de saúde, né? Então o esporte está sempre salvando a gente, né? Está Salvando, sempre melhorando nossos índices de saúde, né? sem E uma das dúvida. coisas interessantes, você falou do VHS, né? Ouvindo endorfina, às vezes, eu vejo vários convidados do Michel falando assim, cara, a gente não tinha informação em lugar nenhum, mano. A É, gente comprava a isso. revista, a gente Uhum. comprava o VHS, a gente conseguia de um amigo, a gente assistia. E hoje a gente tem tanta informação, né, cara? E Bem mais fácil, bem mais naquela época fácil. que você fazia as provas, as corridas de aventura, não tinha tanta tecnologia também, né? De GPS, essas coisas. Não, até porque o GPS ele não pode ser usado nas provas, né? Ah, não pode. Você navega com uma bússola, né? Mas eu lembro que era só TV a cabo que a gente via alguma. O Eco Challenge que deu boom no mundo todo, né? Todo mundo conheceu as corridas de aventura através do canal do Discovery Channel, mas na época não tinha internet. A internet de escada era bem, bem roots mesmo, bem, bem Bem antigo, cara. roots, bem roots. E hoje, É. você curte tecnologia hoje? Você usa bastante tecnologia nos teus treinos para aferir tuas métricas, essas coisas? É, eu uso só o frequencímetro desde meu tio veio para cá na década de 80 fazer um curso ele trabalhava na usina nuclear, ele veio fazer um curso e eu pedi a ele um polar na década de 80. Eu fui um dos primeiros caras a usarem o polar na década de 80. Eu curto a frequência cardíaca, mas já tive potencímetro, eu não me adaptei ao potencímetro, vendi e outras gambiarras aí. Eu só uso mesmo a frequência cardíaca. Que Só a legal, frequência cara. cardíaca, Eu, cara. eu, eu assisti uma entrevista do Brad Sutton. Você conhece o Brad Sutton? Aham, Conhece, né? conheço. Treinador Aham, de triatlo, multicampeão, né? E eu fiquei muito isso. curioso quando ele compartilhou que, por exemplo, várias pessoas gostariam de saber as métricas da Daniela Riff, né? Uhum, Saber potência e tal. E ela nunca quis saber, é. né? Ela também não curte. Interessante, né? Ela curte o treinamento básico, o que ela acompanha é o coração, né? É. Então você fica Percepção de imaginando, esforço, né, João? Percepção de cara, que esforço, né? coisa louca, né? Às vezes falavam É. para mim de percepção de esforço e eu falava, mano, o que é isso, mano? Que história é essa, né? A gente começa a Aham, praticar o esporte ao longo do tempo, o teu cérebro vai te linkando. Fala, mano, é, hora de comer. Mano, é. você precisa de um pouquinho cuidar do teu sódio. Cara, e como o teu cérebro, como você se conecta ali, né? E você vai recebendo links de informação, cara, que eu nunca imaginei que pudesse ter
É, esse link dentro da gente, né? A gente é, vive um mundo tão tecnológico, né? é. De tanta informação, e às vezes a gente esquece de olhar para dentro da gente, porque dentro da gente também tem muita coisa, né, cara? Não, perfeito. Tanto que eu usei muito, usava, olhava direto a frequência cardíaca quando eu comecei a usar o relógio. Mas depois de alguns anos, eu uso o relógio, mas eu só vejo no final do treino, entende? E eu já faço várias brincadeiras que eu faço. Eu tô correndo, a minha frequência é essa. Eu tento adivinhar a minha frequência. Cara, é incrível como ou você acerta, ou é um para cima, outro para baixo. Você sempre acerta quando você se conhece, né, cara? E hoje eu tenho um polar novo até, e eu só vejo o final do treino. Eu não olho o meu polar na bike, na natação, enfim, onde eu faço, eu não vejo a minha frequência cardíaca. É pela percepção de esforço mesmo. Depois eu jogo isso no computador e dou uma olhada, ó, aqui, ali e tal, mas a percepção de esforço eu acho que vale muito mais. Como desenvolver isso aí? Aí entrando um pouco mais na questão do flow, né? Talvez, né? Aham. Uhum. Eu até comprei, o Michel Bogler falou de um livro que é do Stephen Kotler, não sei se você conhece, Eu chama já li, Super-Humanos. já Super-Humanos, li. né? É um Aham. livro legal, eu comprei esse livro. Vou te contar uma passagem sobre isso. Vai lá. Pode contar, não perde o link não, manda Não, não, ver. não, o livro é sensacional. Você já acabou de ler, né? Sim. Já acabou. Então, no início das corridas de aventura, cara, eu fiz um treino, uma equipe não pôde ir junto comigo, eu fiz um treino, quem conhece Niterói ali, eu saí de Cambuinhas e passei por Piratininga, Itacoatiara, fui até do outro lado, lá em Maricá, e nessa corrida solo, cara, eu me descobri no estado do fluxo, né? O flow, né? Eu me descobri, não me descobri. Eu corri, cara, corri e quando eu vi, eu tava muito longe de casa. Eu falei, caramba, cara, eu corri isso tudo e não lembro que eu corri isso tudo. E eu voltei para casa e eu falei assim, cara, que coisa que aconteceu? Será que eu saí do corpo? A questão de espiritismo? Sei lá, né, brother? Eu fiquei assim matutando, cara, mas naquela época você não tinha, ninguém falava sobre isso. Mas enfim, não sei se foi o flow, eu acho que foi pelo livro que eu li, depois eu pesquisei. Mas passou alguns anos, eu li uma revista chamada da Go Outside, americana, e um espanhol falando sobre isso, que ele tinha um estado de flow que ele saía correndo e ele se despertava de tudo, né? E a concentração, aquele túnel que ele fala bastante no livro. Eu falei, porra, é isso que eu tive, cara. Então, mas eu voltei para casa achando que eu era louco, né? Eu achando que era. E hoje em alguns treinos, principalmente de corrida, eu entro no estado de flow. Eu entro. Você corre ouvindo música? Só nos intervalados eu gosto. Nos intervalados eu curto, João. Nos longões Para você não dar, escuta? né, nos longões é muito raro, cara. Muito raro, muito É raro. foco, é mente, né? É, muito raro, Eu muito raro. acredito que é uma soma, né? Você desenvolve tua percepção e aí eu acho que talvez porque o Stephen Kotler fala muito isso no livro dele, fala, olha, né, o super atleta ele não é um super humano, né? Não, Ele isso, é isso, uma pessoa normal, né? isso. Só que ele é um cara que desenvolveu a capacidade de ultrapassar um limiar que muitas pessoas ficam ali, É né? um gatilho, né? Um Fala de gatilho, né? gatilho, né? Se eu não me engano. Cara, eu sou meio apaixonado por tentar encontrar o flow, sabe? Inclusive, o Curado anda me ajudando muito a tentar encontrar o flow. Ele anda arrumando uns pedal maluco, sabe? Cento e, 110 quilômetros, numa pirambeira, sobe e desce sol de 8.000 graus, vento zero, sabe? Uma Entendi. coisa maluca, sabe? E é incrível. Eu vou pedalando, mas a minha mente está sempre. Eu sempre fico ali tentando ultrapassar a Se cons... barreira, né? Me Uhum, concentrar uhum. mesmo. É incrível como nos meus últimos treinos eu tenho, assim, meio um compromisso de tentar encontrar esse negócio, cara. E eu acredito que é só o esporte mesmo de endurance que vai levar a gente, assim, a encontrar um pouco desse flow, né, cara? É. Ó, na minha opinião, João, é mais fácil você entrar na corrida, na minha opinião. Na bike, cara, você tem que ter várias outras percepções, né? De buraco, de trocar a marcha, Entendi. enfim. Isso te deixa. A corrida, acho que ela te leva melhor.
eu acho, na minha opinião. E Você, sozinho, né, cara? Se você estiver pedalando com um grupo, o nego sempre vai falar contigo, né? Vai ali, brinca e tal, fala contigo, aí você, pum, desconecta. Quando você, cara, na corrida, você correndo sozinho, tenta treinar isso, talvez fique bom para boa, você. boa. Eu entrevistei um ciclista, um cicloviajante, chama Léo Pedalando pelo Mundo. Não sei se você conhece, né? Ele é de Caldas Já ouvi falar, Novas, se o não me engano. Léo. É um cara super simples, sabe? Simplicidade e força, né? Uhum. Ele ficou sabendo que ia ter uma prova, o Inca de Vaid, no Peru, nas Cordilheiras. É uma prova de 1.800 quilômetros, com um Uau. final de 31 mil metros de altitude, de elevação, Caramba. a soma. E aí, cara, ele não tinha dinheiro para ir para o Peru. Ele foi pedalando. Ele pedalou Que bacana. 5 mil quilômetros até Que o bacana. lugar, Até a entendeu? prova. Até a prova. Ele foi o único atleta que foi pedalando Esse de é um toda a dos nossos. prova. Cara, já pensou, cara? Que coisa fantástica. Esse cara, Bacana. não existe limite na mente dele, né? É, E é. tem um evento legal lá que tinha uma subida que, por exemplo, ele não tinha equipamento nenhum para ver temperatura, essas coisas. Os caras que tinham não subiram, porque Ah, viram que estava muito tá gelado. bom. E ele A foi. falta de informação dele, ele foi, mano. Ele passou tanto frio que ele dormiu dentro de uma caverna. Caramba. E aí depois Caramba. continuou, Mágico. né? E ele falou assim, cara, Mágico. eu consigo flow, eu consigo ter coisas malucas na bike, só que tem que ser sozinho. Se tiver qualquer Ah, pessoa tá. comigo, quebra essa concentração, né? Isso. E a ciclobike já é uma bike diferente também, né, cara? É uma bike mais confortável, né? Uma bike de, né? Se eu não me engano, João, é uma bike de para você jogar as coisas atrás, né? Para É, você, aí fica no, mais fácil, né? Você no, não é uma bike de, no caso do Léo, cara, ele foi com uma bike super simples. Pra você ter uma ideia, ele guardava as coisas num pote de margarina. O baú dele era um pote de margarina grande, onde ele guardava as coisas. Cara que guerreiraço. bacana, Cara guerreiraço. que História bacana, fantástica. que bacana, cara. Parceiro, então vamos seguir aqui. Então a gente falou das corridas de aventura, falou do flow, né? Sua opinião que talvez a gente encontre ele Show. mais na corrida. Achei legal essa dica. Preciso correr mais, né? A gente acaba fazendo um treino que é mais confortável. Bike é uma delícia, né? Quem descobre a bike fica É, apaixonado, né? sem dúvida. E, e o Ultraman, cara? Como que você. Eu vi que você. Eu assisti um vídeo seu que você fala que a pessoa faz uma. Ele não é convidado, né? Ele faz ele é submetido, ele é avaliado, né? Se ele pode ir para o Ultraman. O que te levou assim a pensar dentro de você assim, cara, eu vou encarar um Ultraman? Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Aí, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu fiquei órfão de equipe de corrida de aventura e procurei os multiesportes. Aqui na América tem bastante. E me inscrevi numa prova que é um Xterra, mas diferente, João. Em vez de você nadar, você rema num rio, caiaque, pedala numa mountain bike e corre pelas trilhas. E era no estado da Pensilvânia. Eu fiz 2 anos essa prova. Aí, no último ano, eu fiquei até em sétimo lugar lá, junto com os caboclos lá. E logo depois, no terceiro ano, eu estava inscrito na prova e caiu uma tempestade lá, destruiu lá o rio, ficou impraticável e eles cancelaram a prova. Aí um amigo meu falou assim, pô, Alessandro, pô, tu sabe nadar, tu já tá treinado, vamos fazer um meio Ironman em Poconos, nas montanhas de Poconos. Eu falei, vambora. E fui lá, comprei minha bike online, sem bike fit, sem nada. Mas só que eu já tinha uma história muito grande do triatlon, que eu morava em Niterói, cara, e lá, como você sabe, tem um celeiro, foi um celeiro muito grande, né? O Ribeiro, o Armando Barcelos, Fernanda Keller era de lá, Marcos Ornelas, enfim, grandes técnicos também de triatlon viviam lá em Niterói, e a gente sempre misturava, era do esporte, né, cara? A gente sempre, e na academia que eu administrava, todos eles nadavam e treinavam ali, né, cara? Então, a minha história com o triatlo sempre foi vendo os caras assim, conversando com eles, né? Aí, quando eu me inscrevi nesse pouco, eu comecei a fazer o 70.3 e fui fazendo 70.3, mas já conhecia a história do Alexandre Ribeiro, nosso grande campeão, 6 vezes campeão mundial. Conversava com ele sobre essa prova, mas nunca veio na minha cabeça.
Aí surgiu a UB 515, a Ultraman Brasil, né? A prova brasileira de ultradistância. Mas só que nas primeiras edições eram só convidados, a primeira e a segunda edição. E quando eu fiz as provas de meio Ironman e Ironman aqui na América, eu não fiz nenhuma prova no Brasil, eu olhei assim e falei, acho que isso não tem nada a ver comigo. Eu acho que a pegada das corridas de aventura, de um ajudar o outro, de um preocupar com o outro, um cara da sua equipe, enfim, com as equipes adversárias também, que a gente sempre ajudava e era ajudados também. E a filosofia, a pegada do Ultraman é assim, né, cara? Amizade, companheirismo, família, né? E eu esqueci aqui as palavras em havaiano, mas é muito bonito a filosofia da prova, né? Você é recebido como um familiar, né? E uma grande atleta até falou, nós chegamos como estranhos, competimos como amigos e nos despedimos como os irmãos, né? Então, essa frase aí representa bastante isso. A gente chega como estranhos, compete uma amizade, um ajudando o outro, e no final todos viram uma irmandade, né, cara? Que é bem pequena no mundo, são poucos atletas. Enfim, aí eu falei, pô, vou fazer essa prova. E me candidatei em 2016. Né? Em 2016 foi a minha primeira prova de Ultraman, Ultraman Brasil. E daí em diante, meu amigo, aí, o bichinho da longa distância no triatlon pegou e... Mas assim, vendo sempre as histórias de Alexandre Ribeiro, Sérgio Cordeiro, nosso grande Serginho também, outros atletas aí, os atletas estrangeiros, aí você começa a pesquisar, né, Sérgio? Você começa a ver, não, a filosofia e as longas distâncias sempre me chamaram a atenção. As provas de corrida de aventura eram 3, 4 dias, né? E o Ultraman são 3 dias. Então eu falei, acho que tem mais a ver comigo. Aí eu falei, me candidatei, eles me aceitaram, tiveram a loucura lá de me aceitar. E, enfim, aí em 2016 eu fiz um grande sonho, completei minha prova de Ultraman no Brasil, com a minha família ao lado, na linha de chegada. Foi lindo, Que foi legal, lindo. cara. Que história bonita, né? E durante o Ultraman, assim, dos 3 dias, né? Dessas que você já fez, eu acho que você já fez 4 Ultraman, né? Eu fiz 5, ia para o sexto, nesse último agora, mas Nesse foi último agora. cancelado, né? É. Tem algum deles, assim, que você se deparou com, teve que usar o máximo possível dos seus recursos para resolver a parada? Ah, sem dúvida, cara. Tem até um grande amigo Corre Fácil aqui, o Edson, que foi comigo no ano passado. Um grande abraço, irmão. Ele falando, irmão, a Cara, gente vira uma você tem irmandade. fã em todo lugar, cara. Aqui em Rondônia a gente tem Obrigado. O Alex da Inove Fit, Alex, né? claro, Cara claro, pô. fantástico, guerreiro, corre Nos muito. conhece, nos O Elton, conhecemos. né? Eu tive o privilégio de conhecer esses caras em Timberman, no meio Ironman, eu, o Corado e o Alex. Pô, foi muito legal, cara. E temos essa amizade até hoje. Como é que o esporte é bacana, né, cara? Cara, Isso nem lembro, fantástico. nem lembro qual foi o ano, mas, pô, foi fantástico estar Você com já eles ali do imaginou que lado. você ia plantar amigos em Rondônia, né? E Que estarmos iam, aqui que conversando, iam né? te conectar comigo hoje, a gente está conectando com outras pessoas, cara. É muito Isso, fantástico, né? isso. Tá aí a minha fisioterapeuta do ano passado, a Val. Grande beijo, Val. Ela fez um trabalho incrível comigo no ano passado, no Mundial. Então, vamos lá, 2 passagens. 2016, o meu primeiro Ultraman foi terrível, cara, porque eu treinava em Jersey, morava em New Jersey e treinava na neve, brother. Eu peguei o inverno todo na neve. E, pô, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, quando abriu a porta do avião, assim, aquele bafo, né, cara? Eu falei, ih, morri. Eu não vou ter. Eu falei, essa umidade, esse calor vai me matar aqui, cara. Mas, enfim, aí a adaptação, né, voltando, me adaptando e tal, mas eu sofri muito naquela prova, principalmente na dupla maratona no último dia. Eu sofri de diarreia, vômitos, enfim, eu passei muito mal ali. Não sei como é que eu finalizei aquela prova. E no Mundial de 2018, que mudaram o percurso do segundo dia, nós subimos 2 vulcões lá, cara, coisa mais terrível do mundo, velho.
Não parava de subir, João, não parava de subir, cara. Era, minha equipe de apoio cronometrou, foram 5 horas, teve uma passagem lá de 5 horas de subida, só subida, cara. Caramba, cara. Não tinha plano para dar aquele aliviada, não, era só subida. Não era inclinação, não era uma grande grade, porcentagem de inclinação, mas era só subida, cara. Você tem, Essas duas passagens eu tive que ter bastante você força tem alguma mental. técnica pessoal quando você vê, se você, por exemplo, chega, mudou o percurso e você viu que era só subida e você começou a perceber isso. Você tem alguma técnica mental para se desconectar um pouco da subida e ir ali pouco a pouco? Tem alguma coisa que você usa assim? Ô, João, eu sou meio doido, cara. Eu engano meu corpo, vai. Eu engano minha cabeça, eu engano meu corpo. Eu falo que eu tenho três pessoas dentro de mim. Vou tentar explicar isso daí. O primeiro é a cabeça, o mental, o segundo é o corpo e o terceiro sou eu mesmo. Eu mesmo. E eu que comando, eu que falo com os dois. E de vez em quando eu fico conversando com a cabeça aí, como é que tá, beleza? Tá aguentando? Porra, não, tá foda aqui, meu irmão. Aí eu vou lá pro corpo e falo assim, ó, bicho, o cara lá de cima tá mal aí, dá seu jeito aí, dá uma compensada. E eu vou brincando com isso, cara. Eu vou brincando com isso. Você vai chegar essa subida que você citou aí agora, que daqui a pouco você chegou e passou. Eu tenho outras técnicas também de ficar pensando em coisas que aconteceram na minha vida, cara. Coisas bacanas, sempre tentando coisas bacanas, sabe? O nascimento das minhas filhas, uma passagem que aconteceu comigo no esporte. Eu sempre tento desconectar a minha cabeça. Ela não pode, você não pode, caralho, eu vou estar subindo essa porra aqui e ficar aquilo martelando na tua cabeça, que isso vai te minando. Na minha percepção, na minha observação de vários anos de corrida, vai te minando. Quando você burla a sua mente, o seu corpo e sua mente, você vai mais longe, brother. Você vai e acabou aquela. Acabou, caramba. Que Quando você legal, cara. conversa, quando você conversa com você mesmo, isso não tem explicação, né? A gente ouve aí, tem vários livros falando sobre isso, né? Aquela coisa mental, né? Mentalizar a prova antes, enfim. São técnicas que já são comprovadas, mas que com o tempo você vai fazendo naturalmente, cara. Eu lembro de ex-namoradas, enfim, eu lembro da minha primeira bicicleta, aquela coisa toda, cara. Você vai jogando Você isso, e cria você vai gatilhos, construindo né? Você usa isso, gatilhos, né? gatilhos para você enganar o seu corpo, porque ele vai sempre falar, meu irmão, acabou, velho. Você Você tá já tá louco, aí, mano. O que porra, você você tá tá fazendo louco, aqui? deixa. Isso, meu amigo. Isso aí, Cara, cara. o É por legal aí. das três pessoas, né, que me lembra do corpo, alma e espírito, né? Mais ou menos você vai nessa, Isso, né? Então, teu corpo isso, tá ali, a tua alma também tá ali, e teu espírito. Você fala, olha, corpo, falei com a alma, mano, o negócio tá feio. isso, brother. Vamos lá no espírito ver se a gente consegue buscar alguma coisa pra gente Por aí, superar isso aí, né? por aí, por aí, Eu cara. acho muito legal tudo isso, cara, porque na verdade o nosso cérebro ele é um mecanismo de proteção mesmo, né? E se Isso, você não ultrapassar esse limiar, você não vai evoluir, né? Você não isso, vai isso. evoluir no esporte, você não vai evoluir tecnicamente no estudo, você não vai evoluir em Uhum. nada, cara. O teu cérebro quer o tempo todo fazer que você economize energia, né? Então, a Uhum. gente nota, eu já conversei com outros amigos também, eles falam, cara, eu engano o meu cérebro. Eu falo, mano, é o seguinte, mano, o cérebro fica, falta 10 quilômetros. Que você tá louco, mano, é só um, velho. Não são 10 Aham. não, mano, você não sabe nem contar. Vamos mais um, então. Aí vai no um, né? Então, É cara, por aí, é cara. incrível como a gente vai dominando, tentando dominar um pouco do corpo, né? Um pouco desse cérebro, É, né, cara? isso aí, João. E com o tempo, né, cara? Você vai pegando com o tempo Que legal, você cara. vai encaixando as coisas. Agora me diz uma coisa, como é que você fez essa transição do. Porque a gente, toda vez que pensa em endurance, a gente pensa que o atleta. A gente fica naquela mentalidade do carbo, né? Da alimentação, da energia do carbo, e você é um cara carnívoro, né? Você é um cara que faz dieta carnívora. Como é que foi essa adaptação? Você sempre foi Porra. carnívoro? Você teve sempre uma dieta mais. Sempre buscou mais essa reserva da gordura? Não, não, isso é novo na minha vida. Até o Corre Fácil aí, o Edson citou isso daí, caldo de ossos e chinelada.
Então, vamos lá, vou resumir isso daqui. Depois de 2017, no Ultraman da Flórida que eu fiz, eu quis mudar a minha nutrição, eu quis mudar e comecei a estudar, comecei a ver que o carboidrato ele não é necessário, ele não faz necessário, principalmente para uma prova longa como a nossa, principalmente uma ultramaratona, o Ironman, o Ultraman, Ironman também, eu até concordo com o Ironman. E fui pesquisando, fui me instruindo, fui lendo e comecei na dieta paleo, a dieta dos nossos ancestrais, homens das cavernas, que eram caçadores e coletores, e comendo mais carnes e raízes, enfim. Aí conheci a low carb, aí, através dos meus estudos eu conheci a low carb e comecei a praticar low carb. A low carb por volta de 150 gramas de carboidrato por dia. E conheci um grande grupo no Brasil chamados Atletas de Low Carb, que tem a minha nutricionista hoje, a Letícia, e o grande André Burgos, né? E a partir daí eles começaram a me orientar melhor sobre essa forma de se alimentar, né? Tirando principalmente os industrializados da sua vida, eu tirei todo, lata, pacote, nada existe mais aqui para mim. Minha família continua consumindo um pouco, minhas filhas, minha mulher está seguindo a minha dieta, graças a Deus, está se sentindo muito bem, mudou a vida dela também. Enfim, João, eu fui usando a low carb e fui para o Mundial em low carb cetogênica. A cetogênica são 50 gramas de carboidrato por dia só. A low carb é É um 150. pão, é um pão, né? 50 gramas de Não, carboidrato. né? Não é nada, é menos até, se eu não me Menos, engano. né? Pão não existe, farinha branca não como mais, pão não existe mais, macarrão, arroz, feijão, não existe mais nada. O que eu consumi, aí quando eu fui para o ano passado, no Mundial do ano passado, eu perguntei à organização da prova, e tem a Mama Ultraman Mama, né? Ela é uma das organizadoras da prova, uma das que criaram a prova, ela tem 35 anos na prova, e perguntei a ela, Mama, tem algum atleta aí que chegou aqui e fez uma Ultraman aí sem consumir carboidrato? Ela olhou para mim, você tá louco? Não, não teve nenhum maluco, não. Eu falei, então vai ser o primeiro, hein? Ela quer. Eu tava conversando com ela ficou doida. Ela, não, que isso? Não, você tem que consumir só um pouquinho e tal. Aí eu fiz até um vídeo para o Alexandre Ribeiro junto com ela e mandei para ele depois. Mas então, eu perguntei por perguntar e não teve relatos da organização que teve algum atleta que fez isso. Aí eu fiz o Ultraman Brasil, cara, comendo torresmo, Ultraman Brasil, desculpa, o Mundial no Hawaii, comendo torresmo, ovo cozido e batata doce misturada com carne moída. E eu suplemento BHB, que é um exógeno de corpos cetônicos, e finalizei o Mundial em cetogênica, em low carb. Isso me deu, assim, uma grande confiança. Eu já estava confiante, João, eu já estava confiante porque quando você começa a estudar, você sabe que é só virar chave, cara. Seu corpo, ele começa a queimar a gordura como fonte principal de energia, como eram nossos antepassados, né, cara? Mas, enfim, aí a partir daí eu estava inscrito no Ultraman Brasil, foi cancelado, e na preparação do Mundial eu fiz 2 semanas de carnívora e gostei. Aí no Ultraman Brasil foi cancelado, eu liguei para a Letícia e falei, Letícia, posso voltar para carnívora? Eu gostei dela. Não, vamos voltar. E eu fiz a carnívora. Eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, como é que essa dieta vai funcionar para mim? Para mim. Aí eu fiz um pequeno estudo meu, medindo corpos cetônicos, pressão arterial, frequência cardíaca, glicose sanguínea, fiz alguns exames de sangue e fiz 10 meias maratonas seguidas, Eu uma em vi. cada dia, né? Enfim, e depois disso daí a gente fez alguns outros testes e, cara, praticamente você não precisa de carboidrato para fazer nada, velho. Que Ele coisa não louca, é né, cara? essencial, ele não é essencial isso para sua vida humana. Aí eu falei assim, vamos fazer uma coisa, então. Eu estava inscrito para 100 milhas também aqui de Key West. São 160 quilômetros de corrida. Eu falei assim, vou fazer a minha própria corrida, porque foi cancelada, eu vou fazer a minha própria corrida, comemorando meus 50 anos na carnívora e estou fazendo todo esse estudo, João. Estou fazendo medição,
Ih, cara, aí tem médicos no Brasil, a doutora Janaína, minha nutricionista, vai entrar agora o doutor José Neto, esqueci a especialidade dele, é um grande médico aí no Brasil. Tudo das pessoas voltadas com essa estratégia low carb, cetogênica e carnívora, né? Então, vou fazer aí o primeiro cara aí, se eu não me engano, no mundo a fazer 100 milhas na carnívora. Que E legal, hein, me cara? sinto muito bem, cara, me sinto muito bem. Na verdade, você está contribuindo até para a ciência, né? Para esses estudos A, científicos aí, né, cara? Isso é fantástico, né? O que a você vai. ideia é essa, cara. A ideia é essa, porque quando você vai, quando eu fui para a dieta, eu perguntei a Jade Soler, que é uma embaixadora da nutrição carnívora no Brasil. Ela falou, não tem nenhum estudo. E você vai online, não tem nenhum estudo. Tem alguns de cetogênica, de low carb, mas carnívoro não existe, brother. Eu falei assim, então vamos fazer o nosso experimento, né? Então vamos embora, vamos contribuir pela ciência. Na verdade, você curte descobrir, né? Do que você fala. Então, Isso, se a gente cara. voltar no tempo lá nas corridas de aventura, não tinha material. Aí você fazia o seu estudo de como você ia enfrentar. Aí passou tudo, você evoluiu, tem várias coisas. Aí você se põe um desafio que é: eu vou fazer o Ultraman cetogênico. Ninguém Isso, fez. Então vamos ver. isso. Eu vou fazer meu estudo, vou fazer minhas aferições e vou encarar. Aí você vai lá e pá. Então, cara, isso é É por fantástico. aí, cara. É por Isso aí, por é, aí, essa é por aí. uma inteligência diferenciada, né, cara? Obrigado, Que, cara. cara, parabéns. Parabéns porque Obrigado. é uma pessoa que não gosta só do esporte, né? Gosta de se descobrir, né? Você gosta do esporte, Isso, mas você gosta de se descobrir. Gosta de descobrir coisas de como você funciona e como você pode melhorar, não só no sentido mental, né? No mental você já tinha desenvolvido bastante ali com as suas técnicas e tal, mas também no sentido biológico, né? Físico, isso. químico, de como que eu lido. Porra, muito Mas, louco isso, cara. Mas, João, olha só esse meu incômodo, cara. Lá atrás, nas corridas de aventura, eu tenho um grande amigo, o Altamiro Botina, um fisiologista de mão maior, aí, um cara muito inteligente no Brasil. E lá naquela época a gente já fazia alguns testes sanguíneos, cara. A gente já sabia. Tem até uma passagem interessante: a CKMB é uma proteína que é quebrada quando você faz muito exercício físico, uma proteína muscular, quando você tem o estresse muscular. E as pessoas que têm ataque cardíaco também, né, têm problemas coronários. E quando nós fizemos um exame lá, uma etapa de exame nesse laboratório, ligaram para a dona do laboratório, que era a nossa amiga, a doutora Bitar, e falaram, um desses caboclos aí tá morrendo. O cara tá com CKMV lá em cima. Era uma enzima que mostra a quebra muscular, né? Isso deixou a gente, assim, muito... Aí ele começou a estudar lá, ele explicava pra gente, enfim. A recuperação muscular pra gente naquela época já era muito importante, cara. Que Muito legal. importante. Linkando com recuperação muscular, cara. E essa experiência da crioterapia aí, cara, que teu corpo foi a 13 graus. Que loucura, hein, cara? Foi indicação também do Altamiro Botino, desse meu grande amigo. É uma técnica, assim, cara, tirar você do conforto. A gente falou aqui do conforto, tirar da sua zona de conforto, né? Então eu sempre fui louco para isso. Eu entro aqui na minha casa, na banheira aqui, eu ponho quente pra cacete, brother, com magnésio, meu irmão, eu saio dali suando, eu sempre estresso o meu corpo. E porque a gente está num mundo artificial hoje, né, cara? Tá muito cômodo. E nós vivíamos na caverna, né, cara? Eu sempre falo, nós somos hoje um homem das cavernas comendo McDonald's. Isso não vai ser bom nunca isso, cara. Então tem a questão do biohacking, né, cara, que também que eu estudo, é você levar o seu corpo ao desconforto e tentando trazer o mais próximo da natureza, que é andar descalço. A gente está sempre encapado, né, cara? Vamos colocar assim, a gente está sempre de chinelo ou calçado, a gente não está pisando mais na grama, na terra. Você aí acho que tem mais possibilidade, né? É, a Mas gente tem um mergulhando no pouco mais. mar, tomando banho gelado, sabe? E aqui essa técnica de crioterapia, eu descobri que tem aqui próximo da minha casa, mas eu já faço desde 2012, cara. Ele me falou, você procura isso daí. Lá em Jersey tinha uma câmera dessa próximo da minha casa. E eu fiz a primeira vez. Eu sinto eu sinto assim, principalmente a endorfina que é liberada nesses 3 minutos.
E a questão do sono, para mim, em 3 dias de sono, assim, igual bebê, cara, igual bebê. E a gente sabe que o sono é mais importante do que a nutrição, para mim. No Cara, meu conceito, mais importante que a nutrição. O é. sono, ele é regenerador, o sono, ele já está em comprovações científicas que você tem que dormir bem, cara. Não é dormir Hoje, muito, mas dormir com qualidade. hoje no esporte, né, eu li um artigo e eu também vi uma matéria do Doutor do Sono. Ele fala: a tecnologia avançou em todos os pontos no esporte. Temos tênis fantásticos, tecidos Uhum. fantásticos, temos medidores fantásticos, evoluímos tudo que nós podíamos. E agora o estudo é do sono. Isso. Todo mundo estudando o sono o máximo possível, porque é o sono que vai te recuperar, né? Você Uhum. estressa, estressa, estressa e ali você vai reconstruir. Então, como melhorar esse pico de recuperação, né, cara? Perfeito. Muito O legal. Nadal, né? O tenista, o Nadal, ele tem um coach pro sono dele, cara. É. E o Djokovic também, cara, Djokovic também tem? ele mudou. Não, o Não. Djokovic é sobre cetogênico. Ele mudou Ah, completamente a dieta dele, né? Ele não come nada também de farinha branca, de nada, de nada. é. Então, ele inclusive, Tendência. no último livro dele, o Djokovic fala: olha, eu sempre fui um atleta dedicado, sempre treinei muito, sempre fui maluco por entender todos os mecanismos, tem todas as variações. Eu tenho na minha mente variações de mais de 100 jogadas, de como ler o jogo. Então, é aquele cara da Uhum. mente alucinada. E ele falou: cara, e o que me deu o up, que me levou a ganhar continuamente, foi minha dieta. Mas é, Ele sem dúvida. atribui à dieta o pico que ele teve, né? Cara, você postou aí também sobre o caldo de ossos, cara. Tem uma fila de gente aqui, ó. O curado. Tem um monte de gente que me mandou direct, falou, cara, O Edson. pergunta pra esse cara aí como é que é essa história do caldo de osso. Pede pra ele contar o segredo pra gente. Então, nessas 100 milhas a gente vai fazer em toda ela carnívora, sem consumir o mínimo possível de suplementos, né? Acho que só vai ter um suplemento, se eu não me engano, a Letícia que pode me puxar a orelha se não é, mas o BHB exógeno, né? A produção de corpos cetônicos, e basicamente tomando caldo de ossos e água e sal, cara. O caldo de ossos, ele tem bastante minerais, né, cara? Tem o. E dá um jump, brother. Dá um jump. Eu fiz o primeiro teste agora. Eu sempre tomo ele de manhã, depois dos meus treinos. E agora eu coloquei ele dentro de um treino longo de 3 horas, 1 hora e meia. Eu entrei com ele. Pô, fluiu igual. Cara, vai te dar uma energia muito boa, cara. E você que Te dá. faz Mas o você tem caldo, que estar. você que Não, faz minha o mulher tá com 2 panelas aqui imensas, brother. Ela tá fazendo aqui 2 panelas imensas, a gente guarda no congelador, eu vou tirando, Então, descongelando. o segredo é uma adaptação. Você vai tomando depois dos Isso, treinos. isso, é. Aí teu Primeiro, organismo vai adaptando e tal, e agora você isso. começou a inserir no meio da No meio, jornada. isso, aonde a gente vai usar durante esses 160 quilômetros. A gente só vai consumir isso, né? Que legal, cara. 160. É, Mas as receita, só ir lá na Jade Soler, que ela tem um livro lá, o e-book, receitas carnívoras, de pratos carnívoros, que enfim, legal, toda, cara. toda Eu, alimentação carnívora. eu quero ver se eu consigo fazer uma live com a Letícia, hein, cara. Ela tá aí. Letícia, dá uma A chance aí Letícia pra gente conversar, Letícia. já está marcado, né, Letícia? Seria Letícia é legal campeã. poder ouvir a Letícia, né? Campeão, estamos caminhando para o final aí, o tempo voou, né? Oh, Faltam yeah. praticamente aí 4 minutos aí, cinco É. minutos para finalizar. Então, te passar para você fazer suas considerações finais aí, passar a tua mensagem Pô, cara. final. Cara, foi um grande prazer falar contigo. Espero que quando eu tentar finalizar essas 100 milhas aí, a gente volte a conversar para a gente contar a nossa jornada. Parabéns aí pelo trabalho, você é uma pessoa espetacular. Nos conhecemos há 2 dias, mas pô, você é um cara espetacular. Meu grande amigo Corado, o Alex que está aí também, 2 caras sensacionais. Todo mundo que está aí na live, a minha nutricionista, meu amigo Edson, enfim, pô, é só galera boa. Espero que ter contribuído aí.
o tempo é curto, né, cara? Uma história aí de muitos anos, tentando resumir isso daí, mas eu tô aí à disposição de todo mundo aí, e só me mandar mensagem aí que eu ajudo todo mundo. Comecei agora uma formação online aqui para Que ajudar as legal, cara. pessoas, João, para ajudar as pessoas. Que legal, Porque cara. desde quando eu comecei a aparecer muito nas mídias sociais, cara, porque eu não aparecia muito, e as pessoas vão me pedindo ajuda, cara. Eu vejo quantidade de atleta, cara, que pede ajuda, cara. Pede Cara, é ajuda, pede incrível. ajuda. Eu, Não, é incrível. eu É fui, eu incrível. fui, eu fui incentivado por uma pessoa, falou assim, João, faz uma live, cara. Às vezes você pode ajudar as pessoas. Sem dúvida. E eu falei, cara, eu não gosto muito de aparecer. E eu comecei a fazer isso aí. Eu já fiz 6 e até novembro eu tenho live de 15 em 15 dias agendado. Que Explodiu, assim. bacana. Que Fizemos uma bacana. agenda legal, vamos contribuir bastante. Então, cara, só tenho que te agradecer. Eu acho que a gente conseguiu aplicar aqui na nossa conversa um pouco do que você falou sobre o espírito do Ultraman. É lógico que a gente não suou Isso. nada, nós não sofremos, mas nós começamos como dois estranhos, Isso. nós conversamos como dois amigos que parece que se conhecem, que trocam ideia, que falam uma coisa para o outro. E de agora em diante, cara, nós somos irmãos. Nós somos irmãos. Porra, O que você precisar, conta sempre comigo. Eu estou sempre à campeão. disposição, tá? Então, obrigado por ensinar esse espírito para a gente tão bonito, né? De que você pode ajudar mesmo que você não conhece, mesmo que você esteja numa competição, né? E aqui no nosso planeta estranho, que a gente está vivendo num planeta artificial, o que a gente está Uhum. precisando muito é disso. A gente está precisando de pessoas que queiram ajudar, pessoas que tenham o espírito da amizade e pessoas que tratem uns aos outros como irmãos. Então, eu acredito que o grande ponto da nossa live é esse ponto aí, né? A gente entrou aqui para falar, às vezes, de Ultraman e acabou ficando o espírito do Ultraman, que as pessoas que estão nessa live, obrigado a todos que estão aí, é a família que está aqui, os amigos, né, cara? As pessoas que É, nos apoiam, é. que acreditam, que nos incentivam, né? Que isso possa prosperar dentro de cada um de nós e que a gente possa replicar isso para o mundo, que o mundo está precisando. Sem dúvida. Pô, fechou incrivelmente lindo, cara. Obrigado pela oportunidade. Eu que Tamo agradeço, junto, irmão. irmão. Um abraço, fica com Aloha. Deus. Tudo de bom. Até logo. Aloha. Aloha.